Bom, então, prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 35 da página 49 do livro 5 de História da Igreja. O nosso tema é o avivamento moraviano. Bom, o ano é 1727 da era cristã. Olha, já se passaram mais de 200 anos da reforma de Lutero, seriam 210 anos, ok? E vão começar a se destacar igrejas anabatistas na Europa. Um deles são esses moravianos. A Morávia era uma região que era dominada pelo catolicismo. Nesse período, a Inquisição católica está mais forte do que a Inquisição protestante, porque a Inquisição protestante começaram a criar leis e divisões dentro dela. No caso, dentro da igreja anglicana, né? Começaram a ter divisões, puritanos, pietistas, uns criticando uns aos outros, tiveram guerras, mas eles pacificaram de forma dividida. Então acabou que, para não haver perseguição entre eles, os anabatistas, nesse período da história, eles estão vivendo melhor nos países nos países protestantes do que nos países católicos. Então, os morávios, eles viviam, a Morávia é uma região que era dominada pelo catolicismo, a atual República Tcheca. E nesse período eles têm que fugir de lá, então eles vêm para regiões protestantes, inclusive da Alemanha, que nesse período já estão tolerando mais os anabatistas. Ok? Bom, então o comentário diz: os moravianos eram formados de anabatistas fugidos da Morávia, na região da Tchecoslováquia, ou hoje República Tcheca, né, como eles chamam. É uma região que ela faz fronteira com a Alemanha. Então, um dos locais onde eles fugirão é para a Alemanha protestante, que nesse período da história já está mais tolerante. Bom, eu coloquei aí um texto de um historiador, coloquei o link completo para vocês lerem e vejam o que ele diz sobre esse movimento moraviano. Ele diz: eles eram da Igreja Cristã Moraviana, o primeiro movimento cristão reformista carismático, fundado em 1457, na região da Boêmia. Bom, explicar aqui esse ponto para vocês. Eu gosto sempre de pegar o que os historiadores falam, né, e comentar esse ponto com vocês. Bom, primeiramente, o termo reformista aqui é complicado porque ele é anterior à reforma. Então você tem que entender esse termo reformista não como reforma protestante, tá bom? Mas vamos entender assim como um movimento diferente da Igreja Católica, tá bom? Então, olha, 1457, nós sabemos que a região da República Tcheca, ela era uma região mais tolerante com os anabatistas. A história comprova isso. Nesse período de 1457, você pode voltar lá no livro 4, e eu expliquei esse ponto para vocês. Perto de 1457, teve um anabatista que ele se tornou um professor de destaque na Universidade de Praga. Escreveu mais de 56 obras, influenciou muitas pessoas com o seu pensamento pacifista, né? Inclusive Mahatma Gandhi, tá bom? Então foi um anabatista de destaque, chamado Pedro Heltichinski. Se vocês voltarem lá no início do livro 4, tá bom? Ou querendo, me peça que eu mando um link para vocês. Eu conto a história dele. Então, olha, isso lá em 1457. Então passaram-se quase 300 anos. E o que acontece nesse período? Eles têm que fugir da Morávia porque a Inquisição Católica, né, que foi fortalecida desde a Contra-Reforma, eles tornaram a Inquisição mais forte. Então eles acabaram descobrindo esses anabatistas vivendo nessa região, bom, e eles então expulsaram os anabatistas de lá. Bom, além de dizer que eles são, no caso, reformista, ele também fala
carismático. O que significa carismático? Significa aquele que pratica o carisma. Carisma no grego é dom. Bom, esse termo, na história, ele é utilizado para descrever as igrejas pentecostais, aquelas que acreditam que os dons espirituais ainda estão vivos para a igreja, enquanto os protestantes dizem que eles não, que os dons espirituais foram extintos. Tá bom? Então, essa era uma igreja anabatista, que nós sabemos pela história, inclusive esse grande líder que eu falei para vocês, Pedro Helpchinski, ele era anabatista e vivia nessa região, lá próximo de 1457. Ok? O comentário prossegue. Alguns historiadores erradamente têm atribuído a origem dos morávios a Jan Hus, quando na verdade este era católico romano, tanto que ao ser morto, os seus discípulos organizaram guerras contra os católicos. Já os anabatistas não organizavam guerras. Um homem dos dias de Jan Hus, que era anabatista e influenciou os morávios, foi Pedro Helpchinski, que morreu ali em 1460. Aquele historiador ali está falando de 1457. Passaram-se cerca de 300 anos e estes anabatistas reaparecem na história. Olha, então eles estavam vivendo em um país que historicamente era tolerante com os anabatistas, tá bom? Mas nós sabemos também que nesse período da história, a Igreja Católica ela está reforçando a Inquisição. E havia também uma guerra no Sacro Império Romano Germânico, como a Igreja Católica chamava, quem seria o imperador do Reino de Deus, tá bom? E houve então diversas confusões e intrigas, e acabou que o rei que ficou responsável pela República Tcheca e imperador, ele foi chamado de Carlos VI, era um católico, infelizmente, como eu chamo, católico xiita, né? E acabou que os cristãos foram perseguidos e expulsos de lá. Bom, eu coloco aí também agora um texto interessante do historiador do livro 2000 anos de cristianismo carismático, de Edith Riet. Veja o que ela diz sobre esses morávios, tá bom? Ela diz: morávios chamavam-se a si mesmo de Irmandade Unida. Aqui é Irmandade Unida ou irmãos. E nós já encontramos outros grupos, estudamos na aula passada, grupos na Inglaterra também que gostavam de se identificar simplesmente como os irmãos. Exatamente a expressão que nós temos até hoje nas nossas igrejas. Okay? Então, eles não se identificavam como presbiteriano, anglicano, luterano, nada disso. Eles se identificavam com os irmãos, ou irmãos unidos, ou ainda Irmandade Unida, que vem de irmãos. Tá bom? E prossegue. Apesar da perseguição constante por parte da igreja institucional, propagaram suas crenças por toda a Boêmia, sua província natal e pela província adjacente da Morávia. Boêmia era o nome da atual República Tcheca. Ok? Uma nova onda de perseguição resultante da Contra-Reforma na Igreja Católica forçou centenas desses crentes a abandonar suas casas. Entre 1722 e 1727, muitos desses refugiados encontraram um abrigo em Berthersdorf, Saxônia, estado do conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. Ali eles fundaram a comunidade de Ermut, que significa sob a vigília do Senhor ou vigiando para o Senhor. Bom, olha que interessante que esse historiador diz. Ele dá o nome como essa igreja anabatista gostava de se identificar, já que agora eles estão, vamos dizer, vivendo na Alemanha, eles vão viver na Alemanha, que era um país protestante, que nesse período, mais de 200 anos, 210 anos depois da reforma de Lutero, a Alemanha ela está mais tolerante, até por conta das guerras católico-protestantes,
eles acabaram com a luta entre si, tá bom? E com isso a política se desenvolveu, eles já não perseguiam tanto os protestantes. E esse conde Sulzendorf também, ele era um luterano diferente. Ele era um luterano chamado pietista. Os pietistas, eles mantiveram, né, doutrinas erradas do luteranismo, ok? Mas pelo menos eles abandonaram a crença no purgatório e no culto aos mortos. Mas isso foi um movimento que os pietistas desapareceram, né, na história. Tá bom? Então eles vêm para essa região, eles fogem da Boêmia e vêm para a Alemanha. A distância, para os irmãos terem a ideia da tribulação que a igreja cristã vivia, seria mais ou menos você caminhar daqui a São Paulo, irmãos. Você caminhar daqui a São Paulo, são acho que 400 quilômetros. Mas se eles ficassem na Boêmia, a Inquisição foi reforçada lá e eles agora vão iniciar uma perseguição aos anabatistas. Começaram a matança, então ele fala aqui que centenas fugiram e conseguiram abrigo aonde? Na região da Saxônia, ou seja, já na Alemanha luterana. Esse conde Zinzendorf, apesar dele não citar aqui, mas nós sabemos pela história que ele era um pietista. E como pietista, eles eram contrários a todo tipo de violência. E, inclusive esse homem, ele é uma pessoa assim que eu vejo com um coração na obra, ele vai querer ajudar até as igrejas anabatistas, mas ele vai querer que as igrejas anabatistas entrem para a igreja estatal, ou seja, começa a fazer parte do luteranismo também, e nisso os anabatistas não vão aceitar, tá bom? Mas ele teve essa bonita atitude, não, de deixar os anabatistas trabalharem na terra dele, porque vocês sabem que nesse período as terras ou estavam nas mãos da Igreja Católica ou dos reis, ou de herdeiros de grandes riquezas, né? Que eles iam receber normalmente título dos reis, e um desses era o título de conde. Era alguém de uma família que tinha dado algum apoio ao rei, e ele então doa essas terras aqui, é da tua família. Então ele era dono de uma grande porção de terra na Saxônia, e ele então permite aos anabatistas que eles vivam naquela região, que eles vivam naquela região, plantem ali e certamente paguem os impostos que tinham que pagar. Tá bom? Mas, por outro lado também, o pietismo era calvinista. Tá bom? O pietismo era calvinista. E como calvinista, eles pregavam a predestinação. Então diz que tinha um monte de debate, de briga, né? E os calvinistas criticavam os moravianos por eles não batizarem crianças e rebatizarem os calvinistas. Então isso era motivo de muitas intrigas. Então a região do Conde vai se tornar uma região de grande debate, onde anabatistas começaram a viver abertamente com protestantes calvinistas, e os protestantes calvinistas aqui eles não podiam matar mais. Tá, já não estava mais aquela violência contra os anabatistas. Então diz que os debates eram muito grandes. Tá bom? E essa atitude do conde de querer levar os anabatistas para a igreja luterana, porque os pietistas, eles eram luteranos, eles eram ligados à igreja estatal. Bom, então a atitude dele de querer levar as igrejas anabatistas para o luteranismo, isso vai dar também crítica dos anabatistas, que vão chamar ele de besta do Apocalipse, né? Ou seja, o homem, por um lado, ele era bom, mas os anabatistas viram aquilo como uma tentativa de desviar eles da fé. Bom, essa historiadora, Edith Riet, no livro 2000 anos de cristianismo carismático, ela continua, né? Tá bom? Ela vai descrever agora que nesse período, essa igreja moraviana, ela era muito dedicada à oração, tá, ok? E que Deus fazia maravilhas, sinais entre eles. Vejam, o espírito de oração era tão intenso
que afetou tanto adultos como crianças. Certa feita, um grupo de moças jovens ficou orando, cantando e chorando das 10 da noite à 1 da manhã. Os garotos estavam reunidos em oração em outro lugar. Quando você vê um culto desse aqui, o que você pensa? Você pensa numa descrição de um culto pentecostal, tá bom? Então, por isso que esse autor, ele apresenta nesse livro, que eu recomendo a vocês, 2000 anos de cristianismo carismático, tá bom? Ele, infelizmente, não tem essa visão de separar anabatista de protestante, mas ele pesquisou na história de grupos carismáticos, tá bom? E essa publicação é sempre falando de anabatista. Ele vai até falar de protestantes também, porque assim como tem católico pentecostal hoje, que são os católicos carismáticos, né? Surgiram protestantes também. Existe hoje Igreja Batista Protestante, né? Que se diz pentecostal também, tá bom? Então eu vou contar outras histórias para vocês também. Pois bem, ele prossegue. Dia 13 de agosto de 1727, era um domingo, e lá pelo meio-dia, enquanto celebravam a ceia do Senhor, o poder de Deus veio sobre eles. Todos se prostraram ao chão com os rostos banhados em lágrimas, ao som de louvores e de cânticos, a ponto de se confundirem sobre o que era cântico, clamor e palavra de louvor. Não temos descrições históricas mais detalhadas sobre o acontecido, mas ele se parecia com um ambiente pentecostal. É o que diz, no caso agora, esse livro, Teologia para Pentecostais, bom, de Brunelli. É publicado pela Central Gospel. É um livro interessante para vocês. Ele prossegue. A primeira marca do avivamento entre eles foi a oração, resultando no perdão mútuo, na renúncia dos pecados e numa convivência em amor e comunhão. Entendendo que a oração foi o meio usado por Deus para trazer tamanha transformação, no dia 26 de agosto de 1727, decidiram, presta atenção nisso, irmãos, decidiram que fariam grupos de oração em sistema de rodízio, de meia-noite de um dia à meia-noite do outro. Ou seja, eles estão decidindo o seguinte: eles vão entrar em oração sem parar, tá bom? Eles vão fazer oração sem parar. Vamos começar à meia-noite de hoje e vamos até a meia-noite do outro dia. Fizeram esse trabalho de oração. E aí prossegue. A decisão foi levada a sério, tendo a duração ininterrupta de um século, de 100 anos, conforme já mencionamos acima, ele diz. Então, olha, essa oração, irmãos, que eles iniciaram, tá bom? Porque as igrejas anabatistas, eles estão agora num período tendo liberdade, tá bom? Eles estavam vivendo lá na República Tcheca e eles foram perseguidos pelos católicos, tinham muito cristão morrendo. Esse grupo conseguiu fugir, caminhar cerca de 400 quilômetros daqui a São Paulo, tá bom? E chegar na Saxônia, na Alemanha. E lá eles então encontraram esse conde que deixou eles viverem nessa região. Diz que os trabalhos de oração deles eram um trabalho avivado. Então veja, esses dois historiadores que eu citei, eles estão descrevendo um culto que eles falam também, olha, isso é característica de um culto pentecostal. Não é característica de um culto pentecostal. Com certeza não era um culto presbiteriano, né? Eu vi uma vez até o Augusto Nicodemos, ele comentando sobre pentecostalismo, tem um vídeo dele no YouTube, ele trata até com respeito os pentecostais, né? E ele fala assim: os pentecostais que não nos chamam de presbiterianismo, mas chamam de sorveterianismo. Eu nunca tinha visto um pentecostal chamar ele de sorveteriano, né? Mas por quê? Porque o culto deles não é um culto como esse. Pense num culto luterano, daquele culto de igreja que acreditava até em purgatório. Não é um culto avivado, tá bom?
E se vocês lerem esses livros, o que esse historiador conta, ele conta diversas histórias sobre esses moravianos. Eu recomendo. Eles contam que ocorrem diversas curas entre eles, tá bom? Pessoas durante dias assim vivendo um avivamento forte, normalmente em acampamentos. Esses acampamentos era muito comum na igreja antiga. Eu mesmo peguei na década de 70, 80, as igrejas evangélicas normalmente gostavam de fazer acampamento, períodos de oração, durante diversos dias. Normalmente fazíamos isso no carnaval e até em outros períodos. Então veja, nós estamos contando aqui de 300 anos atrás, números redondos, cerca de 300 anos atrás, e eles estão descrevendo exatamente isso, ok? Bom, eu coloco aí agora o próprio Conde Zinzendorf, ele descreve o que ele viu nessa igreja desses moravianos. Então lembre-se, ele é um pietista, ou seja, ele é um luterano. Apesar de ser, como pietista, uma pessoa que era contrário à guerra, tá bom? Que tinha abandonado o purgatório, mas ele era submisso à igreja luterana, que era a igreja, né, que acreditava no purgatório. Ou seja, ele era um homem até de bom coração, mas estava ligado a uma igreja pagã, ok? Então, ele descreve isso como algo completamente diferente. Esse povo que chegou da República Tcheca, né, ele diz o seguinte: um sentimento de proximidade a Cristo foi concedido num só momento a todos os membros presentes, e foi algo tão unânime que 2 membros que estavam trabalhando a 2 milhas de distância, sem saber que a reunião estava ocorrendo, sentiram profundamente a mesma bênção ao mesmo tempo que os outros. Então ele vai descrevendo as reuniões avivadas desse povo. Por isso que eu falei para vocês, a obra é bem interessante. E o historiador prossegue: foi nesses dias que curas miraculosas e outros dons espirituais começaram a se manifestar naquele meio. Greenfield diz: mulheres cristãs e jovens foram inundadas com o Espírito Santo e profetizaram. Irmãos, o que esse historiador está descrevendo aqui? Ele está descrevendo o dom de profecia. Com certeza é o dom de profecia. Protestante não gostava nem de ouvir isso. Nós vimos aí em aulas anteriores que os protestantes diziam que isso representa representa que Deus está falando e que esse dom de profecia então teria a mesma autoridade da Bíblia. Isso não é verdade. Não é isso que nós acreditamos. Mas nós encontramos escrito dos protestantes nos acusando disso. Nós acreditamos no dom de profecia, mas o dom de profecia, ele se submete à Bíblia. Por quê? Porque, infelizmente, o profeta pode falhar. Então, o profeta, ele pode falhar. Então, não existe essa de dom de profecia ter a mesma autoridade da Bíblia. Tá, ok? Mas eles, historicamente, acusavam quem acreditava no dom de profecia. Mas a descrição desse historiador aqui está falando exatamente de profecias. Agora, olha que interessante, irmãos. Nós vimos que esses moravianos, eles eram pentecostais há 300 anos atrás, tá bom? Antes mesmo de Lutero, que viveu há 200 anos desse período que nós estamos estudando. Em outro momento também, nós vimos com vocês que há 500 anos atrás, lá nos anos 1200, tinham também pentecostais, tá bom? Que foram chamados de valdenses, vivendo na região da França, de Lyon, que a Igreja Católica perseguiu sumariamente. Então nós estamos encontrando igrejas pentecostais na história, em número menor, sim. Por quê? Porque eles eram perseguidos e mortos. Esses aqui, eles estão sendo descobertos porque eles, fugindo da perseguição católica, chegaram numa região da Alemanha, de um luterano pietista, que era contra a violência e deixava que todos ficassem nas suas terras. Eles, então, centenas de pessoas, como nós vimos o historiador escrever,
eles ficaram na terra desse conde. E esse conde, como era um homem de bom coração, ele inclusive ia participar de reuniões. E olha como ele descreve essas reuniões. Ou seja, ele está descrevendo uma reunião pentecostal, um culto avivado, que é comum às igrejas pentecostais hoje. Então essas igrejas são igrejas cristãs que vão gerar as igrejas que hoje são conhecidas como batistas, como igrejas de Deus. Essas igrejas chamadas, vocês verão mais à frente, Igreja da Irmandade, Irmandade Unida, elas, quando tiverem autorização para se registrar, elas vão usar exatamente esses nomes de irmãos. Nós vimos o primeiro registro de uma igreja anabatista que foram exatamente se denominaram Igreja dos Irmãos. Então esse vai ser o título utilizado entre eles. E entre eles, normalmente, nós encontramos o pentecostalismo. Tá bom? Bom, a historiadora prossegue. Embora o falar em línguas não seja especificamente citado, elas surgiam nas reuniões moráveis. Isso é apresentado por John Rock. Olha, então esse historiador aqui, ele citou o primeiro historiador, até o Conde Zinzendorf, como ele descreveu, e agora ele cita um outro historiador, que esse historiador era crítico dos morávios. E veja o que ele diz, tá bom? Apresentado por John Rock, que criticou os morávios por reviverem as práticas dos montanistas. Olha, vamos relembrar para vocês. Montanismo foi o que nós estudamos lá no livro 1. Foi um pastor lá dos anos 200, tá bom? Que a história relata que havia dom de profecia na igreja dele. Os católicos criticavam, no caso Eusébio de Cesareia, criticava Montano, mas diz que era uma igreja que acreditava na atualidade dos dons espirituais, como haviam outras também. Tá bom? Então, esse historiador John Rock, que é um protestante, ele acaba nos deixando esse testemunho. Tá bom? Olha só, então, agora, o que esse historiador protestante critica, né? Não, ele diz, ele também afirmou, palavras do próprio John Rock, eles frequentemente começam a bradar alguns linguajares desconexos, os quais comumente podem ser expressos pela seguinte expressão vulgar: são como evacuações exuberantes e irresistíveis do espírito, né? Então, ele diz que eles falam palavras desconexas. O que seriam essas palavras desconexas e falando, bradando com grande força? Seria o quê? É a pessoa falando em línguas espirituais. Eu consigo interpretar da crítica que esse protestante faz. Por quê? Porque nós sabemos também que Montano, ele era um pentecostal, que os católicos criticam ele, mas quando nós estudamos sobre Montano, eu mostrei para vocês que Montano não tem nenhuma descrição de heresia dele. Eles descrevem que Montano foi durante uma perseguição, ele viveu durante as perseguições do Império Romano, tá ok? Então Montano, ele fez o quê? Ele fugiu para as montanhas, como a igreja dele, porque se vivesse na cidade, ele era capturado e morto. Então ele fugiu para as montanhas, ok? E lá ele chegou, vamos dizer, fundou aquela comunidade longe da cidade e chamou aquele local de Nova Jerusalém. Eles criticam ele por causa disso, isso é natural. Se eu tivesse que fazer isso, talvez chegasse em um local também assim, eu chamasse Nova Sião, tá bom? Vamos dizer, porque Jerusalém é um símbolo, né, de espiritualidade, porque Deus diz que escolheu Jerusalém e por isso a cidade eterna é chamada de Nova Jerusalém. Tá bom? Então, não tem por que criticar Montano por conta disso. Ele critica porque diz também que tinham mulheres lá que tinham o dom de profecia e critica os dons de profecia. Isso é um católico criticando, Eusébio de Cesareia. Mas Montano era sim um pentecostal. E exatamente esse protestante aqui também está criticando e comparando a Montano. Então nós temos aqui
exatamente um testemunho a favor da existência do pentecostalismo nesse período. E isso vem até de um protestante. Tá bom? O comentário prossegue. Em meio a esse avivamento, surgiu uma armadilha. Os moravianos que experimentavam o avivamento eram anabatistas, igrejas que defendiam a separação do Estado. O conde Zinzendorf era luterano e planejava levar os anabatistas para o luteranismo. Veja o que diz também esse historiador da obra Teologia para Pentecostais. Ele diz: mas o avivamento morável trouxe consigo ainda outros desdobramentos. O conde Zinzendorf passou a mostrar aos morávios grande interesse em atraí-los para a igreja luterana saxônica, que era a igreja do Estado. Mas os morávios queriam criar sua própria igreja, ou seja, eles queriam, na verdade, estar na sua própria igreja. Esse historiador aqui falhou nesse ponto, porque não é criar. A igreja existia. Ele mesmo está contando que eles fugiram, tá bom, da região da República Tcheca, andaram cerca de 400 quilômetros, fugindo da Inquisição Católica, chegaram na Alemanha. Centenas de pessoas. Então já era uma igreja. Então não é criar a sua igreja, é manter a sua igreja separada. Não, porque os anabatistas sempre estiveram separados do Estado, da política. Porque o mundo da política, infelizmente, é um mundo perigoso, ligado a essa coisa de poder. Então o homem, para estar no poder e não deixar esse sentimento corrompê-lo, ele tem que ser um cristão de verdade. Foi essa cobiça, essa corrupção foi o pecado original de Satanás, porque ele estava no poder. De todas as criaturas, ele era o mais elevado, ele era querubim ungido. Os querubins formam a mais alta classe de anjos, tá bom? Normalmente as classes de anjos, como é que nós contamos, né? Tem um grupo que o apóstolo Paulo chama de anjos eleitos, tá bom? Tem, em caso, os arcanjos, que é chamado de anjo líder, os anjos dos exércitos de Deus, tá bom? O terceiro são os serafins, que eles trabalham na glorificação a Deus, e os mais elevados são os querubins, que eles trabalham na proteção da glória de Deus. E dentre esses que trabalham na proteção da glória de Deus, como estava lá no Jardim do Éden, como estava no lugar santo dos santos, entre esses querubins tinha um que a Bíblia chama ele de querubim ungido. Ou seja, ele estava acima até dos querubins que protegiam a glória de Deus. Ele era a maior das criaturas, então ele estava, vamos dizer, no poder. Então foi exatamente esse sentimento que corrompeu Satanás. Por isso que, pela descrição bíblica, o cristão ele foge de estar envolvido com o poder. Então as igrejas anabatistas também fugiam. Então esse historiador ele está descrevendo isso. Essa atitude do conde Zinzendorf vai causar problema para os anabatistas. Então os anabatistas vão fazer o quê? Eles vão se afastar. E talvez até numa operação de Deus, irmãos, acaba que esse conde ele vai ser afastado também daquela região. Bom, o comentário prossegue. Os morávios se retiraram das terras de Zinzendorf. Esses anabatistas darão início a uma grande obra missionária. Bom, os tópicos que nós vamos falar agora, irmãos, nós vamos começar a falar de história de anabatistas, que são histórias maravilhosas de como os homens vão começar agora com liberdade a enviar missionários, pregar o evangelho por diversas partes do mundo, tá ok? Bom, veja o que diz esse mesmo historiador. Ele diz: longe de ser uma nova contenda, a reação moraviana era impulsionada pelo Espírito de Deus, pois foi da decisão de sair que nasceu um crescente desejo missionário. Eles falaram: olha, nós não podemos ficar nessa terra também, vamos sair da terra de Zinzendorf. E para onde que nós vamos?
ok? Então ele vai começar a pregar em diversas partes do mundo. Eles vão escolher regiões distantes, tá bom? E já conseguindo algum recurso financeiro, eles vão começar a pregar o evangelho em diversas regiões, diversos países, até entre os esquimós, na China, na Índia, nas Américas. Bom, então, essa aqui, ela é considerada a igreja missionária, a primeira, vamos dizer, igreja anabatista missionária da história, porque ela tem liberdade para enviar missionários. Antes disso, ela era morta por católicos e protestantes. Quem tentou enviar missionários, olha, nós estamos nos anos 1727, se nós voltarmos 500 anos, lá nos anos 1200, eu contei a história para vocês de um inglês que ele se converteu às igrejas anabatistas, tá bom? Chamado Pedro Valdo, era um homem de boa condição financeira. Ele começou a financiar pregadores do evangelho, ok? Ele começou a financiar pregadores do evangelho. Na Inglaterra também, um anabatista chamado John Wycliffe, ele também começou a enviar missionários, que eram chamados de lollardos, tá bom? A Igreja Católica perseguia esses missionários. A bênção, a mudança que nós estamos tendo agora em 1700, a partir de 1700, né, vocês veem que a perseguição vem diminuindo tempo a tempo, aqueles acordos de paz e a diminuição de guerras, acabou que está diminuindo a perseguição. Ainda não acabou totalmente, mas agora na Alemanha já tem aqui um luterano pietista que ele já tolerou os anabatistas. E esses anabatistas se desenvolveram, ok? Nesse período se desenvolveram, e agora eles, com algum recurso financeiro, com doações, com doações até que eles haviam recebido do conde, segundo a história, eles seguem então pregando o evangelho pelo mundo.